partir do versículo 26. E foram todos os dias, dia nosso, 365 anos. E andou a nós com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si tomou. E vivendo a Fidelá 187 anos, e gerou a Amém. E viveu a Fidelá, depois que gerou a Amém, 782 anos. E foram todos os dias de Fidelá, 969 anos, e morreu. E viveu a Amém 182 anos, e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: Ele nos consolará sobre as nossas obras, e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor nos deu. E viveu Noé, que depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhos. E foram todos os dias de Noé 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé assim, Cã, e Jafé. Nós trabalhamos sobre a dinâmica proposta na genealogia como sendo aquele movimento necessário ao treinamento, na renovação das oportunidades que se fazem ao longo da nossa vida. Todos esses passos foram retratados aqui de forma a situar para nós quais seriam os conceitos efetivos a serem implementados ao longo dessa experiência. A primeira razão, sem dúvida, representar o treinamento nos tipos de conhecimento. Consiste na efetivação do biológico. A partir da geração de sete que representa esse terceiro abrir espaço a uma concepção nova, a essa concepção de conceder e permitir a renovação do estado íntimo da humanidade. Ao longo dessa trajetória, vários fatos que eram apresentados no sentido ascendente e em outros momentos, até no mergulho profundo das questões mais íntimas e difíceis da sombra dos seres, estabelecendo condições de sentido. Começamos por pesquisas com o nosso passado, com as nossas propostas muito imediatistas da construção material, mas contrapondo-se a busca constante de uma sintonia ou comunhão com Deus, pelo de Deus. Realmente, como um plano dessa profundo mergulho em si mesmo, é o Pai soberanamente em nós, que deixou para nós um novo. Nós temos aqui alguns componentes que não foram trabalhados porque nós percebemos que esses componentes, sem dúvida, seriam só mais uma forma de trabalhar o assunto sem necessariamente ser o nosso grande objetivo, que era trabalhar os números. Nós comentamos que os números não retratavam em si aquela cronologia exata. Poderia ser uma referência que sugerisse uma forma de contagem decimal e que nós poderíamos deixar aí 1903 de março, 193. Então, dividindo por 10, nós teríamos ali a referência no meio. No entanto, existem outras formas de trabalhar esses números. E uma delas, só mesmo a título ilustrativo, seria aquela proposta de identificar uma mensagem invisível dentro do circuito veterinário ou na visão plena do processo evolucionário. A visão veterinária das atividades então aquele movimento. E a visão do 1, do 2 e do 3 retratando os movimentos da própria cidade. Na visão física, pressionando na terra e retomando. Como 3, a visão seria a retomada. Não se representa os mesmos
nível, no mesmo patamar dos três, mas sempre numa condição renovada de afeto. E aqui nós observamos que na análise, na soma dos números, o que costuma ser feito por aqueles que trabalham com ideologia, seria a identificação dos três. Então, a Adão, sem dúvida, foi uma conquista fechada em algum aspecto. Ali nós identificamos os três na vantagem do tempo de Adão. Repete nós temos também o fechamento. Já em nós observamos um número diferente. Em alguns propósitos, o 14, em vez de ser 1 mais 4, sendo retomado, para estabelecer o ponto. E se nós pensarmos, isso também fala na condição do homem que nós trabalhamos. E o meio. Nós, se nós observarmos no 14, nós temos um desdobramento do 7. O 7 duas vezes, né? 2 vezes. O 7. Um fechamento em conquistas físicas e em conquistas espirituais. Foi a partir dele que começou a invocar o nome de Deus. Senão, seria aquele primeiro passo, né? Que estaria iniciando um novo movimento. Nós chamamos a atenção que a situação de nós se renova em menor aquele que andou com Deus. Invocar o nome de Deus e andar com Deus. Criando para nós essa referência que no 14 nós seguimos, sem dúvida, algo para além daquilo que nós poderíamos imaginar em termos de completude das conquistas desse ser humano. Completude naquele espírito pronto. Completude reativa. Bom, então aqui nós temos o fechamento desse ser que já edificou a intimidade do seu plano íntimo, determinados conflitos. Não apenas aquele homem que esgotava no plano profundo do seu psiquismo o discernimento, a capacidade de numerar as coisas, que foi trabalhar na Adão. Um pouco mais, algo além de discernimento, que é nós e nós já o discernimento, com um componente do exercício da razão, nós já temos também o sentimento manifesto através de uma postura e de um amor a Deus que é demonstrar o seu próprio Deus. Os dois componentes trabalhados, razão e sentimento, ou questões materiais e questões espirituais. Sem dúvida, a proposta para a nova etapa, como nós estudamos, seria uma nova conquista. Que conquistas seriam essas? Quais as condições seriam implantadas nesse plano cíclico do ser? Nova etapa. O homem que viveu o maior tempo. Esse homem que viveu o maior tempo expressa seis. Como ensina o seu número. Esse número que abre espaço naturalmente à conquista do 7 ou do fechamento do 5. Conquistas que serão trabalhadas. E Noé se caracteriza como um plano de reconhecimento numa sociedade já repleta de dificuldades, que é o que nós veremos a partir do estudo do capítulo 6. Numa sociedade já gerenciada, que tem sofrido as opções mais diversas e analisar para o alcançar, para o pecado, para os enganos, para a vivência dos cristãos. Mas Noé é aquele que num plano de serenidade íntima, de repouso, nessa causa, mantém-se obediente à palavra de Deus. Ele mantém-se obediente a Deus. Ele continua agindo as conquistas elaboradas no tempo pelos seus irmãos. E cria uma condição de profecia para que a situação da humanidade possa ser renovada
através das novas gerações. Aqui nós temos um esboço rápido daquilo que foi vivido até o momento. E não seria para nós o ponto marcante dessa nova etapa. Etapa essa caracterizada a partir dos seus 3 filhos. Tem tal que já tem. Se nós estudarmos aqui nas linhas sociológicas, nós encontraríamos uma série de informações interessantíssimas sobre a origem desses 3 troncos, esses 3 caminhos. Naquele marco, nós encontramos o movimento operado pelos descendentes, pelos filhos, vamos chamar os filhos desses filhos de Noé. Quem seria aquele complementando o tronco para a civilização semita? São todos os troncos, tá? Que teriam origem na língua, todos os povos teriam a sua raiz em tempo. Tem, portanto, aquele elemento, o filho mais velho, e aqui é interessante, o filho mais velho de Noé. Aquele que nós vamos falar à frente, no capítulo 9, quando já depois da vivência do juízo, do batismo, de todas as questões, ele entra na tenda e encontra o pai em condições que são as condições da nudez humana. E nós observamos que o comportamento foi diferenciado por parte desses corpos. São os meninos que entram na tenda. Encontra o pai embriagado e nu. Tem um comportamento de anúncio do erro do pai. Os filhos têm de acesso, entram de costas, entram de costas na tenda, cobrem a nudez do pai. O comportamento diferenciado por parte deles gera respostas diferenciadas do pai. O pai abençoa sem Jafé e abençoa a descendência de Só, definindo que aquilo que foi vivido em termos de humilhação do pai pelo comportamento do filho de muitos erros seria vivido a partir do neto, que de alguma forma iria ser o elemento de humilhação desse filho. Então, esperando aquilo que foi vivido pelo pai, o pai não se sente humilhado pela postura do filho, não denunciado por ele, seria à frente vivido pelo próprio pai, identificando o comportamento complicado dos filhos. E isso de fato aconteceu no tempo. Perspectiva de uma nova forma da lei de adolescente? Seria a questão clara da lei do retorno e estruturamento. Isso está registrado no capítulo 9, tá? No capítulo 9, versículo. Aqui, olha. No 21. E desceu no vinho, bebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, os pais de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a Arão e seus irmãos fora. Então tomaram sem Jafé uma capa e puseram sobre os ombros, sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé, seu filho, e soube que seu filho menor lhe fizeram. E disse: maldito seja Canaã, servo do servo, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de sempre, e seja-lhe Canaã por servo.
palavra de Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sim, e seja de Canaã por céu. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então nós observamos que esse movimento foi um movimento que historicamente teria acontecido. E na sequência do espaço, isso aconteceu mesmo historicamente. Então nós pegamos o movimento da descendência de Sem, os povos, então, os semitas ocupando toda essa região, Levante, a Arábia, um pouco assim, ao norte da região da Palestina, Síria. Então nós teríamos uma grande extensão. Os descendentes de Cã, e aqui nós teríamos 2 filhos, né? Misraim ocuparia a região do Egito, tá? E Canaã, que teria dado o nome à região de Canaã, que seria mais dessa região. E aqui nós entendemos a questão da mulher filistemita, que teria essa relação com os cananitas, reconhecidos como cananitas. Canitas ou cananitas, essa referência aos descendentes de Cã. Se nós observarmos o trabalho edificado por esses elementos, nós vamos observar que as construções materiais deles eram até muito mais pujantes, tá? Casas mais cidades mais bem estruturadas. Então, construções materiais muito boas, tá? Desenvolveram em muitas artes, mas não desenvolveram a questão religiosa. Aquilo que é na parte da família, vamos chamar assim, a família, né, de Sem, em termos da religiosidade, desse Deus de Sem e de Jafé, isso não era vivido por Cã. Tá? Aí nós não temos uma proposta religiosa nítida da referência do Deus. Tanto que gerou espaço para a vivência plena do politeísmo. E nós, historicamente, também identificamos esse politeísmo do que nós já comentamos, das práticas que eram implementadas para atender a demanda dos deuses. E assim, Baal, né, seria, sem dúvida, o componente básico, e receberia todos os presentes, vamos dizer assim, para aqueles que estavam vinculados a essa vivência. Lembrando que uma das características do comportamento é exatamente o quê? O embebedar-se e as práticas sexuais no sistema de promiscuidade. Tanto que existiam nos tempos elementos que eram considerados sacerdotes, mas que na verdade nada mais eram do que elementos destinados a essas práticas desse sistema de prostituição total, para servir ao anseio de agradar ao Deus. Então, homens sem mulher. Então, essa realidade é aquela que Noé amou de povo. Então, se nós pensarmos bem, os filhos de Cã viveram essa experiência e foram até condenados, eles foram condenados por terem vivenciado práticas sexuais abomináveis. Então, a praga pela maldição de Noé aconteceu pela linha de opção de Deus. A frente. Então, se nós encontramos Noé na sua tenda, após a ação do vinho, vivendo com Deus, nós percebemos que tem aí um caráter relacionado à sexualidade. Porque no plano de conjugação, de comunhão,
que busca do conhecer, né? Conhecer, nós falamos, né? Que o conhecer remonta a essa proposta de busca de intimidade e familiaridade com questões transcendentes, estaria nesse momento da experiência de mãe. Só que houve uma redução desse conhecer para o plano puramente físico, e a sexualidade reduziu-se a uns anos de genitalidade apenas, uma vivência material para um atendimento negativo, que era a questão dos filhos de Cão. Tá? Então, a gente pode entender então que ao curar o vício da canalita, Jesus resgata da noção, é mentira, né? É mentira. Se não me engano da passagem, não. É a mulher Fenícia, né? Que está em Marcos 8. Marcos 8. Em Marcos tinha 9, Mateus também fala sobre essa experiência. 7. Marcos 7, a partir do versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um esquecimento, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Sirofenícia, de Nassau, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, porque o demônio já tinha saído. Então nós entendemos aqui. Jesus é da genealogia de 7, né? Nós temos a genealogia de 7 como uma proposta do povo de Deus. Porque quem é Sem? Sem é o ascendente do povo de Israel, é o ascendente do povo de Deus. Sem, como filho mais velho, é o ancestral de todos esses povos que viviam na figura do patriarca desde Abraão, depois a 12 filhos. Então, sem fala disso. E é aqui que Jesus está. Então, sem é voltar aqui. A raiz de Jesus. Tá? Então, o povo de Deus. Aquilo que nós teríamos de mais sublime, de mais elaborado, de mais purificado. Muito nós temos essas expressões. O que acontecia? Evitar a contaminação, não é isso? Evitar a contaminação. O que nós observamos da proposta de Cão? Cão era mundo, né? Cão era e amaldiçoado. A condução da estratégia de Cão define o quê? O que foi comentado antes. Claro, Cão de terra, né? Ele está debaixo da forma de Deus. Não está essa. Ele está debaixo da colheita obrigatória daquilo que ele semeou. Sem dúvida, os enganos serão trabalhados a partir de uma proposta que a vida vai fazer a cada instante. Então, vive experiência difícil. E aqui nós percebemos nessa experiência da mulher feminista, que seria, portanto, descendente dos cananitas, estão na região da Síria,
Então, como nós falamos, comércio, vida material tranquila, tá? E a referência, aqui nós observamos, né? Sempre a relação do gentio com o cão, né? E aí a gente entende por que ele se relaciona com o cão. A razão está lá atrás. A razão está lá atrás, nas origens. Então a gente começa a perceber, né? Pelo estudo de Gênesis que nós encontraremos subdivididos. De onde que saiu essa experiência? Então, lembra Caíno, lembra Caíno? Então, no mesmo momento. Então, é essa questão ainda de estar debaixo de um estigma. Estigma implementado pelas ações equivocadas. Ele não é amaldiçoado de graça. Ele é amaldiçoado a partir de uma atitude, de um comportamento infeliz perante o erro do pai. Vejam bem, perante o erro do pai. Os outros, mesmo diante do erro, tiveram uma posição diferenciada de respeito, não respeitar os pais, não fizeram uma denúncia pública de exposição do pai e não, nem ao menos, permitido que o pai se sentisse exposto perante ele. Para entrar, não de conta, né? Para não identificar, não havia identificar. A questão do erro é de polonismo, de cada forma. Não existe um plano de julgamento externo. Ela está na mesa do menu. Vai organizar a posição. Está na mesa do menu. Não, para falar desse jeito. Então, vejam bem. Seria algo aparentemente muito simples, né? Mas é a referência do comportamento diante dos enganos. Porque Noé representa uma proposta numa sociedade toda conquistada dos enganos. Então é um assunto muito confuso, já uma situação de atendimento às questões imediatistas, mas como um plano de gente. Era isso que ele falava. E Noé ainda tinha aquele alinhamento com a vontade divina. Tanto que ele diz o quê? O que Noé disse? Nós vamos ver o texto também. Deus fala com ele? Deus fala com Noé? Ele escuta? Sim, ele escuta. Ele escuta e obedece. Então nós temos aqui a questão da mediunidade com um componente que já está sendo estruturado na condição física do Jesus. Se ele é sensível à ação divina como um elemento que pode gerar um estado alterado da consciência, ele é sensível também aos comandos superiores. Então ele absorve as questões do mundo, como também as questões superiores. Esse não é. Esse é o elemento da humanidade, que pode se organizar com as dificuldades ou se organizar com nós e obedecer. E o grande ganho de Noé foi se organizar e obedecer, mesmo diante de todos os questionamentos externos. A condição de pronto aos efeitos. Jesus teria um vínculo. O pai de Noé é bem organizado. Depois que são poucos dessas coisas que Noé eles vão vindo, né? Noé é uma referência dentro de uma humanidade totalmente comprometida, e é por isso que vem a questão do dilúvio, nós vamos estudar nas próximas reuniões, porque o pequeno dilúvio, né? Esse grande batismo, né? Esse grande batismo na terra, esse banho purificador da terra, nós poderíamos ter o dilúvio dessa forma, que nós falamos do batismo de água, do batismo de fogo, do batismo de espírito, né? Então a terra precisa de um caminhamento, esse batismo purificador, extenso. Tipo, não, está confuso demais. Está muito mexido e fora do eixo.
precisaremos de medidas mais drásticas. Então, a gente luta bem com um pouco da natureza, implementando essa situação. Noé foi agraciado com a proteção, porque ele estava no outro período de conquista. Já estava ali no momento do repouso, já tinha uma visão onde poderia chegar. Mas ele, na intimidade, quais são os frutos dele? Cão é filho dele, não é? Tem cão nele, não é? Tem cão nele. Tá? Tem cão nele. Ele não tem só cão nele. Tem cão e 2 componentes positivos. Então ele já estava assim, na balança, ele já estava a favor do crescimento. Tem cão, mas tem a fé e tem ciência. Tá? Então se nós pensássemos que esses elementos representam a carga mental do ser, que é como nós temos, como nós estruturaríamos esses elementos? Como retrata o quê? O nosso passado. Então, colocaríamos só o nosso passado ou o andar de baixo, né? A nossa raiz. Se pensássemos na árvore. Nós teríamos, sem meu filho homem lá no futuro, a possibilidade de eliminação de todas as questões futuras, não é? Todas as relações do Chico. Aí nós percebemos que tem seria o homem novo que recebe o plano do Chico. E na fé seria o nosso plano operacional trabalhando a nossa condição consciente. Nosso consciente. Esses elementos de nós. Então Noé representa a possibilidade do desdobramento em faixas de representação. Tá? Quando nós saímos da situação puramente sociológica ou histórica para identificar os elementos que nós vemos. Então, Noé tinha essa conexão consciente que já operava, já superando tudo a arca. E operava a partir desse plano indutivo que vinha de frente. Tá? Mas Cão estava nele. Cão estava nele também. E quem identificou a situação? O primeiro que viu tinha que ser. Os outros podiam até passar ali e perceber que na casa não ia falar nada. Tá? Não, mas Cão identificou porque aquilo fazia parte da realidade dele. Olha, isso é errado, isso não pode não, ó. E fez o denúncio. Então aqui que está a situação. Para mostrar que nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos para acabar. Aqui é a evolução sendo definida. E sujeita à reciclagem. Sujeita à reciclagem. A repetir experiência. A cair nessa posição de ser. Então Noé, ele estava muito melhor do que a maioria. Vamos colocar assim. Mas não era a humanidade perfeita. Era uma nova humanidade. Em construção. Mas sujeita ainda ao engano, à queda, ao Jesus. E toda vez que isso acontecer, se não for trabalhar com misericórdia, nós tivemos tentativas a escola de Deus. Então não deixamos a escola de Deus, não. Interessante que Israel está no meio do livro. Então, Jafé representa um outro grupo, porque nós sempre chegamos a comentar sobre a trajetória da descendência de Jafé. Jafé seria, em termos de humanidade, aqueles que foram para o norte. Tá? Segundo alguns, os hindus, a família europeia, toda teria a sua raiz a partir dos jafetitas, tá? Jafetitas. Então, nós teríamos, tá? Todos os índios, tá?
todos nós teríamos a nossa origem em Jafé. Então nós somos do plano geracional, tá? Do plano geracional, o fruto do movimento na Terra. Nós somos aquilo que a Terra quer, tá? Uma série de modalidades, com diferenças próprias, com sons muito particulares. Já tendo a possibilidade de identificar esse Deus único, então nós buscamos conhecer a mitologia dos povos, nós observamos que existem muitas situações similares, mas não é similar, que a raiz é a mesma. Então, Jafé, com certeza, como um representante, repassava a história da arca, a história dos irmãos. Ele já tinha essa tradição oral repassada e que foi sendo multiplicada a partir desses movimentos migratórios que foram ocorrendo no tempo. Tá? Então, Jafé seria esse um grupamento muito extenso e que se diversificou demais. Os semitas teriam sido aqueles que ficaram mais conjugados aos planos de origem, talvez pela força da religião, talvez, tá? Pela força da religião, pela força da língua. Então eles tiveram uma condição de fixação dos valores de forma mais nítida. Mas se nós observarmos bem, eles são o quê, né, gente? Nós, se a gente for buscar, eles não parecem. Quer dizer, acaba sendo um briga de primo, né? A gente fala que é briga de primo. Por quê? Seus filhos, né? Os filhos deles é que geraram essa multiplicidade, eles não entendem isso. Não é isso? Então existe uma linha de conexão que nos remete à posição de Jafé. Agora, isso historicamente. Quando nós tentamos ajustar esses conceitos ao plano da casa mental, vê se a casa mental em algum momento? Não, essa é a não, então vamos fazer aqui uma retomada, né? Só para poder clarear. Uma boa obra, uma obra muito simples, mas que é muito boa, e que trabalha de forma muito clara esses conteúdos, é o Reino do Mundo Maior. Nessa obra, Palmeirado, que é um instrutor, ele faz um paralelo, uma referência, e fala da nossa estrutura íntima, ou a estrutura da nossa casa mental, como sendo uma casa de 3 andares. E aí ele situa que no porão nós teríamos o subconsciente. Tá? Que fala das experiências passadas, que foram fixadas na memória profunda do ser. Então nós teríamos ali todas as experiências vividas ao longo desses diversas experiências reencarnatórias, retomando a nossa origem de Deus, tá? A nossa origem de ser. Então, é no nosso consciente que nós encontramos tudo aquilo que somos. De onde viemos? Então, a resposta de onde viemos está no nosso subconsciente. Então, esse é o plano que manda mensagens universais com o nosso consciente. É lógico. E muitas vezes quer definir posicionamento, quer definir regras. Jafé, por sua vez, já seria aquela expressão do segundo andar, ou do plano mediano, que seria a faixa da consciência desperta. A faixa da consciência desperta. Nosso plano interativo. Esse plano interativo na originalidade da vida. É o consciente que nós construímos. É no consciente que nós materializamos os nossos projetos. Se nós, é onde estão as nossas mãos. É o nosso saber. É a nossa posição. Já o plano do superconsciente
retrataria as nossas possibilidades de assimilação daquilo que há de melhor, que vem da parte superior, como um plano de inspiração, planos ideais, aqueles projetos mais sutis. Tá? Então a questão é a seguinte: nós somos essa casa, nós vivemos sob o estímulo constante dos planos evolutivos que vem de cima. Então, quando nós fazemos uma prece, quem faz a prece, ele acerta. Tá? Quem faz a prece, ele acerta. E movimenta o espelho, que é a imagem, para falar do plano mental, o nosso espelho na direção das partes superiores. Mas é o que ele faz? Ele retrata o que vem de cima através do centro. Tá? Então aí naquele momento vem a resposta, e o espírito assim, nossa, eu queria ter as possibilidades que eu tive acesso sozinho não conseguiria visualizar. Então, os planos interativos que permitem a identificação daquilo, em parte conhecemos e de parte protetizamos. Aquilo que nós conhecemos seria a experiência concreta e a consciência como já tem. Quando nós protetizamos, nós estamos falando daquilo que assimilamos a partir de sempre. Tá? Deu ideia, claro? Nós, aqui no livro Pensamento e Vida, nós temos no primeiro capítulo exatamente isso, né? O espírito da vida. O que é o espírito da vida? Realmente, é essa casa mental que nós temos. Essa casa mental é a mente. E é o espírito da vida em toda parte. Só que ela cresce em suas manifestações. Então nós temos no ser primitivo, ela está sob a banda dos instintos. Então o que acontece? O instinto. Quem comanda é o instinto no ser primitivo. Então no ser primitivo, quem manda é a alma. Tá? Nas almas humanas surge entre deduções que salteiam a inteligência. Então veja bem, nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Nós podemos dizer que já existe um plano mesclado, permitindo uma interação com aquilo que ainda é ilusório, tá? Aquilo que nós já assimilamos como algo superior, que seria benéfica entre aquilo que é o nosso ontem e o nosso amanhã. Passado, presente. Tá? Tem ideia? Então, por que não é emocional? Isso. Ele faz como você está dando algo para o menino fazendo isso aí, como que eu entendo esse espelho? Assim, eu faço esse movimento aí. Assim. Tem que ser desse espelho. Desse jeito. Só que, definitivamente, você está conversando. Então você vai querer esse espelho, você vai olhar para esse espelho. Quando você olha para o espelho, o espelho é difícil. Tá? Só que quando você olha mais fundo no espelho, buscando a intimidade mais profunda do espelho, você deixa de ver só o contorno. Tá? E aí você começa a ver retratado no espelho aquilo que preenche a sua intimidade. Então é um espelho de um alcance que não é só de contorno. Tá? Retrata ali aquilo que você é. Lembra daquele oratório? Aquele oratório? Aquele oratório é um grande espelho, objeto. Mas é um objeto que faz esse movimento que a mente faz.
porque ele projeta em mim as imagens que estão na intimidade do ser. Então aquele que ia, orava, dizia o quê? Nossa Senhora. Ah, Nossa Senhora. E qual é o elemento da construção íntima de fé daquele indivíduo? Projetava isso. Aquele que confiava em Deus de maneira projetou o Deus de maneira. Então, esse que é o ser justamente. Então, colocar aqui. Nós vamos ver aquilo que nós somos. Por isso que ele fala que nós aprendemos por espelhamento. A gente vai fazer lá fora é aquilo que tem em você. Por que que São viu a nudez do Pai? Por que ele viu a nudez do Pai? Ele entendia muito bem de nudez. Totalmente, não entendia muito bem de nudez. Então aquela história de ele fala o seguinte, a pessoa vira e fala assim, uma coisa que eu nunca pensei nisso. Quando você acostuma vendo pessoas só com qualidade, quando você ama emocionalmente uma pessoa, e alguém chega para você e fala, uma lista do nome, você não sabe da pessoa que uma pessoa. Também. Porque a avaliação, e aí nós não estamos falando de café sem encerrar, nós estamos falando de lente, tá? Nós estamos falando de filtro de coração. Né? Que a pessoa tinha era mais que uma lista. É porque os olhos eram olhos muito líquidos. Então o espelho dessa lente só ia retratar coisas positivas. Então aquela história, fulano é muito agressivo. Mas onde é que está essa agressividade? É uma educação. Eu identifiquei com a agressividade, eu podia dar outro nome, eu podia falar assim, como um certo polimento. Não poderia? Como um certo polimento, é uma pessoa mais rústica, a mulher fala que é agressivo. São formas distintas de comentar a dificuldade, mas é porque a partir do seu de cada qual. Depende. Mas porque nós já conquistamos, em nós que nós já conquistamos a identificação do discernimento, do nomear e do sentido. Ele já vai trabalhando o sentimento até a morte. Então esse espelho é isso. É um elemento didático, sem dúvida, para nos mostrar como esse espelho é importante. E como nós comentamos, a maldição de Cão foi uma maldição a partir do espelhamento também, ó, do espelho. Se eu preciso fazer com você, isso que você está fazendo comigo. Um plano de humilhação. Porque essa nudez continua sendo carregada com você. Essa nudez é nossa. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a negar as raízes. Tá? A dificuldade. Por que é importante conhecer as raízes? A gente adora falar, né? Que pode cair falar coisa na família. Adora falar isso? Adora falar isso. Eu sou um elemento estranho naquele grupo, né? Eu já saí dessas faixas. Não estou mais nessas faixas de conhecimento. Eu sou totalmente diferente dele. Você está diferente dele. Na sua proposta de renovação. Mas você pode buscar se lá tem alguma coisa a ver com isso. Tá certo? E era isso que não é tiro. Então é fruto de Noé. Então para quem concentrado de todo o passado. Nós acreditamos que o livre-arbítrio é desde a vida. Mas se Terezinha tem um papel tão importante na casa local, ele não sabia? Seria em casa mesmo. Aí nós saímos do plano de liberdade de escolha e entramos no automatismo. Tá? No automatismo, em uma condição de vida sem possibilidade de mudança. Sem possibilidade de mudança. E aí o círculo está totalmente fechado. Então, imagine, eu levo um choque, tá? Vou mexer num objeto qualquer, leva um choque. 10 pessoas levando um choque. Existe um instinto
primitivo, que é o instinto de retirada, não é? É isso? Intuição. Associado ao reflexo de retirada, nós podemos elaborar respostas. Eu falo muito antigo. Ou escolher de cada forma. Né? Tá certo? Seria o colorido de campo. Tá? Existe um movimento que sustou a área de Deus, porque ele constatou que ele conhecia, ele identificou. Mas aí ele fez o away. Certo? Aí é outro nome. Então, ele teria opção sim. Porque senão nós estaríamos negando a evolução. É por isso que fala que não pode matar o objeto, Não ele dá a raiz. Tá certo. E é um fogo que nunca se apaga, né, gente? É o tal do fogo que nunca se acaba, que vai ali na combustão, tá? Esse é o nosso inferno aqui, tá? Vou colocar entre aspas. Nosso fogo que nunca se apaga é o inferno que chega, né? Você pode, além do magnetismo outra coisa, aí você pode ir lá e dar um soco na parede, inventar um lugar, pegar um negócio para falhar, sei lá, tá? Tem formas e formas de viver o nosso nome eterno. Porque a evolução, ela é manifesta na criação. Como é que é? Será que são indispensáveis? Será que não é ser abençoado gente que já tem? E como tiver agindo a sua Você já explica há algum tempo? Não, mas como estudar? Tá, então vamos falar assim. Então, o estudo é fundamental para que a gente possa elaborar essas questões. Nós acreditamos que o planeta é de provas de criação. O erro faz parte do processo de aprendizagem, tá certo? E é claro que não há como desconfiar. E é a partir do equívoco que nós repensamos possibilidades novas. Então não existe, por isso que eu estou falando, já começou agora. Não dá para matar o homem velho. Nós vamos evoluir com o homem velho. A nossa evolução é dentro dessa circulação, e como nós comentamos, sem negar as nossas origens. Então aquela história, alguém que define, chega um espírito na reunião mediúnica, não tem nada com a Jesus aí, vai falar, não precisa hoje não. Olha aqui, 300 anos atrás, não esqueceu lá, o nome dele. E aí joga. Aí a pessoa vai passando, define e não sai nunca mais. Por quê? Tem isso, gente. Porque não está disposto a fazer contato com a sua fragilidade que achou que já estava santo. Não precisa ainda não. Porque o planeta é de transformações. Nós administramos em construção. E aqui nós não estamos endeusando dificuldades, não. Ao contrário, nós estamos abrindo espaço para a humildade, para eu contar com ela e falar assim, nossa, aí você pode virar e falar assim, já com o que está dizendo 300 anos eu penso tudo, como é ordinário? Estou aqui na reunião, fazendo uma coisa do quê, fazendo o quê, eu me oriento mais então, na outra forma de lidar com a fragilidade. Então, o que você vai fazer com a consciência do erro é de pôr o lixo. Então, só poderia ter feito diferente? Com certeza. Com certeza poderia ter feito diferente. Mas a escolha dele, aí houve uma escolha. Porque senão você não teria humanidade. Existe essa flexibilidade. Isso é uma coisa que é justa. Os caminhos também têm a sua nova formação. Então ótimo. Essa pessoa está dizendo uma coisa assim, esse está... Não, então vou voltar. Porque nós fizemos a leitura e não começamos, porque pode ser a versão, tá?
Então, na história aqui da mulher cananeia, tá? Jesus ressoa. Jesus veio para quê? Jesus respondeu no 27, no Marcos 7, 27. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quem que são os filhos de Jesus? Então, aqueles que estão nessa faixa aqui, não é? Aqueles que já conseguem assimilar as experiências propostas, as ideias de Jesus, e também aqueles que estão operando, poderiam ser envolvidos, né? Vamos lá. Eles estão, primeiro, é esses aqui, ó, que estão na faixa de sintonia. É com esses que eu tenho que conversar. E eles estavam na terra dos caminhos. Eles foram na terra dos caminhos. Entrou na casa, não queria fazer alarde, porque ele não estava ali para cansar o cão. Não estava ali para isso. Porque mesmo ali já existiam alguns que estavam na faixa. Sim, que estavam ali. Foi um judeu da diáspora, da dispersão. E foi aqueles que estavam na dispersão. Só ficava seu mundo. Para poder dar o atendimento aos meninos que aqueles que estavam ali com fome de informações, de sustento espiritual, de tudo isso. Só que essa cananita, essa mulher cananeia, que é descendente de Som, vira para esse Som, eu estou te pedindo, não é para mim. Então, uma mãe, são mulher. Judeu podia conversar com mulher? E mulher, além de tudo, que não tinha a ver com as origens, quer dizer, mulher, cananeia, tudo que era fora dos preceitos sociais. E ela chegou, foi atrás, insistiu e falou assim, ó, não é para mim não, é para minha filha. Eu estou pensando no meu futuro. Eu estou pedindo para o meu futuro. É para o meu amanhã. Meu amanhã está debaixo do domínio do demônio. Aqui na proteção. Eu estou pedindo para o meu amanhã, minha filha. Que está lá endemoniada na alma. Então, o que aconteceu? Ele me argumentou, não convém tomar o pão. Quem era o pão? Ele era o pão. Então ele não podia se doar a ela, não ver que ele era pão dos filhos. Pão dos filhos, esses filhos. Ela não sabia que ele não tinha nada, né? Como filho, porque estava em situação à parte. Do atendimento da hora. Não estava na bendição. Ela estava no grupo dos amaldiçoados. Então, quer dizer, e lançar o pão e ainda falou de pão carinhosa, os cachorrinhos. Né? Definiu. Não era tão bravo mais antes. Cachorrinho, né? Para tudo que ainda está nessa faixa, representativa do estado infantil da humanidade. Estado infantil da humanidade. Só que ela já ficou. Olha que ela não estava debaixo da influência do centro da estrutura dela. Ela argumenta com o Senhor Jesus. Sim, Senhor, reconheceu, estava certo, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então, quando ela não sabe manjar, sempre some, gente. Porque a providência divina, né? Aí nós vamos falar da providência, né? A abundância, lança, né? Lança. Que é aquela luz enorme, né? Aquela luz enorme, você pensa assim, nossa, que bonito. Mas nem que seja só no encantamento.
Aí você dá notícia. Que bonito. Aí você passa a pessoa muito gostoso, que agradável a vibração, tá? E você fala ligado. Não está entendendo nada por nada. Não está entendendo a essencialidade do que está sendo veiculado. Porque não existe nada separado. Porque ele estava dando alimento para os filhos. Os filhos iam decodificar a mensagem, o ensinamento. Mas aqui ele fala assim, não vou fazer, ó, é um reino, e vai voltar e vai recompensar. Então não vai ver o reino. A pedra preciosa, eu falo lá, né, a pedra, você vê uma rede que vai ficar cheia, né, de peixes, cada um representa sua medalha. Porque a imagem completa, aquilo que a gente fica na letra, é medalha. Tá? Aí ele vai repetindo. Jesus veio para nos salvar, né? Aí fica uma lampeja de esperança. É para nos salvar, a salvação do Egito, né? A salvação existe, é a esperança da Santa Barata. Isso é bacana. É uma medalha que vai caindo e que nós vamos aproximando o tempo. E se nós estamos fazendo aqui hoje, para quem sabe, poderiam ser migalhas das migalhas das migalhas, aquele surgir de nada, uma cadelinha da migalha, né? Mas que para nós já vamos já. Se a gente não conhece nada, nunca se pensar nisso, não é? Então, e aí o que aconteceu? Então ele disse, por essa palavra, porque ela foi firme, ela positivou, para falar, não vai estar de novo. É importante. Ela respondeu isso, né? Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Tá? Então, o que nós poderíamos dizer dessa história, né? Dessa história, que na verdade seria um episódio, né? Seria um episódio. Um encontro real de culturas distintas, com possibilidade de intercâmbio, com a possibilidade de resposta mediante o reconhecimento. Olha o esforço que ela teve de fazer, gente. Ela teve que fazer um esforço enorme. Vencendo uma série de obstáculos, vai que nem a princesa da obstáculo, né? Teve que vencer uma série de obstáculos para conseguir beijar o obstáculo e virar príncipe, né? Então, os obstáculos são enormes. Chegar até o homem e ele chegar. Ela chegou a existir uma comunidade. E foi. Ficou ali. Jesus fechou questão. Ela não se deu por satisfeita. Encarou a autoridade dele, respeitosamente, Senhor. Senhor. E ele então fala o quê? A palavra. Por que nós estamos relacionando aqui a importância da palavra? Porque uma coisa é pensar e a outra é muito diferente é falar. Tá? Quando nós falamos, nós já corporificamos aquilo que um dia foi ideia. Então aquela história, um dia eu vou orar, né? Um dia eu vou buscar uma ajuda, isso é tudo das ideias. Tá? Quando eu busco um movimento para realizar, eu já estou dando força a esse pensamento que está sendo nutrido na minha intimidade. Ela foi porque ela não tinha dificuldade para alimentar, estava muito claro que era simpatia. Ela sabia exatamente o que ela queria. E eu conhecia nele a possibilidade de resposta. Eu sei que eu sou doutra faixa. Mas mesmo assim, eu sei que essa faixa aí é poderosa. Essa faixa aí pode. E eu estou pensando, é uma aliança. Eu não quero
esse amanhã totalmente contaminado. Eu quero uma vida diferente. Essa é a proposta do anseio de uma vida livre. Porque senão nós estamos endemoniados nisso, continuar sob o domínio dos instintos, atraindo, que aí nós temos que estudar a audição, né? Atraindo as conexões aí pelas partes de sintonia, e vai dizer sonador. Não, ela diria o que, ó, tem que deitar na cama, né? Não quero ficar no chão mais não. Você já tem que deitar na cama, ou com fogo nessa cama, tá? Já temos direito a essa cama, um repouso tranquilo, já temos direito de viver uma experiência mais suave, sem peso opressivo dessas condições. E aqui a mensagem dela de fé é algo para todos nós, né? Quantas vezes nós estamos sob o domínio, e a palavra sobre o domínio desses demônios internos que estão atacando as nossas vidas a partir de conflitos íntimos. São tantos conflitos, são tantas dúvidas, são tantos os desafios que nós ficamos sem resposta à ação desses demônios. Que aqui os esforços só vêm para poder ajudar na colheita, né? Porque são internos que abrem espaço. E nós não achamos mãos desse recurso, se recorrermos a quem pode. E isso é o nosso plano íntimo. Nós precisamos ter essa posição e essa palavra firme. Porque da mesma forma que a gente acredita na influência dos espíritos, não acredita? Todo mundo acredita, não acredita? Mas andar igual também na espírito? Por que esses falam complicados que influenciam a gente? Não é alguma coisa assim? Aí eu falei, não, influência espiritual, né? Influência espiritual, que nós estamos no centro com. E ainda não estamos buscando tratamento para o nosso futuro. Então, buscar tratamento, buscar a cura para o nosso futuro, é recorrer a essas partes superiores para vivermos. Então, isso acaba todos na dinâmica da estrutura interna do ser. Todos nós sejamos calmos, já fé, sem nós temos a nossa estrutura movida por essa dinâmica. Mas agora eu sei, entendeu? Isso é fundamental. Quando a gente identifica o outro, as dificuldades, é o conhecimento que tem a mais. Sabe? Porque o método para ensinar é identificar. Jesus identificou a condição dela como caneta. Tinha caneta? Ele identificou? Claro que tinha. Então, a partir desse princípio, tinha. Só que ocupava um lugar que fazia. Tá certo? Não roubava a cena da vida, nem definiu o tom da vida dele. E nem cheirava, porque ele falava assim, nossa, tadinho, eu já conheço isso, né? Só vendo, né? Podia. Então, aí o cão ele está saindo forte. Ele não saiu daqui que era o projeto dele, o projeto é outro. Meu projeto é muito diferente. É o alimento para esse espírito. Eu não sei o que você está falando, eu nem sei. Está resolvida. Não está sendo de forma para cada qual, administrada, assimilada, aceita, tá? Nós podemos dar um queremos. Algo que nos gerava qualquer instabilidade no processo de vida dele. Não ficava de forma normal. É mais ou menos assim. Eu já fui cego. Já fui cego. Já fui verme. Não fui. Não acerta nada. Sai. Então, para ele falar, só. Já fui contra ele. Como uma estrutura natural de evolução. Tá? Mesmo bem. Então, entrando nesse contexto, identificou que também faz parte do
Então, assim, quando os empreendedores de corpo ajudou o inventor de corpo, a gente pode olhar isso aqui, quem interviu no processo, até não precisou por entrar, e isso devolveu para ele também? Como que é o processo de auxílio no plano espiritual? Vamos dar um exemplo disso. Por vezes, André Luiz é convidado a aguçar a sua capacidade perceptiva. Ele é convidado a olhar e ver profundamente no espelho mental daquele que é auxiliar. Certo? Então ele abriu um passo, e aí o instrutor veio com o seguinte: ajuste a sua visão naquela metade. Olhe profundamente, aí é o espelho que vai dar. E aí o que acontece? Existe um desdobramento de cenas. E é possível a identificação não apenas da cena, mas até da vibração da cena, do cheiro, do colorido, do movimento, implementado por aquela mente que está nutrindo aquela viagem. Então, é uma secreção, uma percepção. Igual pessoa que transpira, na transpiração molha. Às vezes tem gente que transpira cheiroso, outros que não transpira cheiroso, né? Isso é uma produção, né? É uma produção que sai de gente. É algo que é uma produção interna. Então a mente, André Luiz, fixa o olhar e adentra a intimidade do ser que será auxiliar. Por vezes o escritor vira tão simples, já é o bastante. Você quer entender disso? Até esse ponto é suficiente. Porque dali para frente não ia acrescentar mais e cairia no terreno da curiosidade. Tá? E daí cairia no terreno da curiosidade. Então você pergunta assim, não estava no como? Totalmente nu? Ou nu era só sem a fuga? Tá? Mas eles usavam uma outra roupa por baixo da frente, com aquela outra, né? Isso aí, né? Aí, o que eles acrescentaram? Para os padrões, é por aí. Podia estar muito assim, então é uma referência que não vem ao caso. E não acrescentará nada ao padrão de auxílio. E nós temos que esse discernimento. Porque, por vezes, quando nós vamos questionando, querendo saber, o que nós estamos querendo saber de verdade? É expor no dedo do outro? É expor no dedo do outro? Que ganho nós queremos conhecer? É o simples. Tá? Ele estava revelado, né? Exatamente. A revelação está própria. Exato. Eu acho que ele se incomodou mais isso aqui. Exatamente. Porque nesse momento, quando nós nos desvestimos, vamos colocar assim, quando nós nos desvestimos das nossas partes, não de apresentação social, quando nós nos desvestimos, nós olhamos para a nossa realidade. E na nossa realidade, nós estamos na queda ali. É muito difícil, né? Ainda. Fazer contato com isso. E quando ele amaldiçoou o cão, ele estava amaldiçoando a si mesmo também, sabe? Isso. Ele estava definindo uma sentença para aquela parte dele, né? O que ele queria dizer
aquela ideia do pecado original, né? Se esse cão está em nós, está na nossa raiz, então isso a ideia que a gente sempre tem que ele nunca será redimido. E quando Jesus dá essa possibilidade dessa cura, então é uma forma de remissão, sair dessa dificuldade. Porque o erro, para nós, enquanto estamos dentro, é um peso, mas quando a gente sai dele, é uma possibilidade, uma escolha civil para a gente chegar a outra posição que a gente assumiu, não é isso? Sim. Exatamente. Então, nós trabalhamos nessa possibilidade de atenção na mente, trabalhar essa possibilidade de atenção a cada dia. Você viu, né? E aí você viu, né? Mas aí você viu, né? Como que ele passasse. O escândalo vai colher, né? A história é essa. O escândalo vai colher. Na lei vai acontecer. Gente, olha, essa história. Olha, aí eu vou reconhecer a minha pequenez, tá? Reconhecer a minha pequenez que será que é? Se puder uma luva aqui, tá reto? Se colocar um microscópio aqui, é reto? Se colocar um equipamento de alta capacidade ótica, será que é reto? Como não estamos aqui, né? Então, esse negócio de evolução reta é algo que eu não dou muito conta, sabe, assim, de assimilar, sabe? Porque a lei é de evolução, tá? Quando a gente fala o seguinte, Jesus fez evolução em linha reta, do nosso ponto de vista, tá certo? Do nosso ponto de vista, dessa reta aqui. Por quê? Eles não falam que os mundos pelos quais ele passou já se perderam nas poeiras dos homens. A respeito disso? Deveria ter sido? Comunidade, né? Dos pescoços, né? Está aqui? Hã? Na época? Vocês conseguiram achar aí pra mim esse negócio tão lindo, né? Mas é linda, sabe? Então, no primeiro capítulo, no capítulo primeiro do livro Caminho da Luz, quando fala da gênese planetária, tá? Na comunidade dos espíritos puros, e fala da evolução de Jesus, que aconteceu já num sistema muito distante da nossa realidade, do ponto de vista temporal. Então, se nós olhamos para o horizonte, quando a gente olha para o horizonte, não parece uma linha? É uma linha? Não é, gente. Então, a gente já foi para entender. Do nosso ponto de vista, do nosso caminhar no passo a passo, aquele centro é reta. Então, acho que existe uma imagem aí para nos favorecer, talvez as legislações não tenham sido tão cheias de desses altos e baixos. Altos e baixos. Eles eram no mundo do poço. E aí quem sai do planeta sai de tudo da cadeira. Está pelo na terra, perde o contraponto, né? Eles vão ficando.
desse movimento de mudança de piso, para ver se ele consegue modificar. Agora, certamente Jesus não precisa ficar mudando de piso para poder ficar reciclando experiência. Talvez essa seja a ideia de uma evolução mais natural, dentro de uma dinâmica dos filhos obedientes que aceitaram a proposta, abraçaram a proposta e seguiram a vida. E ficar recalcitrando que a proposta, recalcitrando com uma dinâmica que estava realmente colocando limite na trajetória do indivíduo, está fazendo efeito, então eu sei que ele machuca o futuro. Então eu me seguro de forma bem tranquila na minha ação que a vontade do Pai definiu como lei para mim. Então é uma afirmação. Então essa história, aí fica eu, tá? Outras pessoas podem trabalhar lá de forma diferenciada. E nós queríamos começar o capítulo 6, mas vamos deixar aqui só a leitura que a gente já abriu espaço para a semana que vem. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e eles nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia aqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, semana que vem, nós